Deixa eu ver. Vamos primeiro corrigir a atividade anterior, certo? Que tá aqui. Lá para o finalzinho. Bom, vamos lá então. Número 1. Conceito de purina. Que é la purina? Vocês podem colocar com as palavras de vocês. Então, purina é um composto orgânico heterocíclico que compõe as bases nitrogenadas, né, responsável pela síntese de DNA principalmente. Então, vocês poderiam ter colocado de acordo com o que vocês entenderam, né? 2. Describa o esqueleto de la purina com os constituyentes del anillo purínico, ou púrico, né? Então, ali seria muito bom vocês colocarem o próprio esqueleto, né? Das purinas e apontando cada átomo de onde ele vem, né, que são os constituintes, né? Então, por exemplo, lá o N1, o nitrogênio na posição 1, ele vem do aspartato. O carbono da posição 2 vem do N10 formil tetrahidrofolato. Poderia ter feito assim, né? Como está aqui. Ou assim também. Tá? Ou colocado um por um, como vocês queiram colocar, porque ele pede para que vocês descrevam esse esqueleto púrico, purínico, né? E de onde vem cada um desses átomos que fazem parte. Lembrando já fazendo uma revisãozinha aqui, que eles são chamados de intermediários anfibólicos. Então, de repente, eu já posso perguntar na prova de vocês assim, o carbono da posição número 5, né? Qual é o seu intermediário anfibólico? É a glicina. O carbono da posição número 8, N5, N10, metenil, tetrahidrofolato, né? E assim por diante. Então, pode ser que caia alguma coisa assim também, tá? Então, saibam esses intermediários anfibólicos e o que cada um deles representa dentro do esqueleto púrico, tá? Já fazendo uma revisão aqui com as purinas. Muito bem. Aí o próximo, ele diz o que formam, né, as purinas, né? Então, as purinas, elas formam a adenina e a guanina. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, que seriam o próximo. As purinas são encarregadas de formar quais compostos? Adenina e guanina. Eu posso perguntar ainda, o que elas possuem em comum? O que elas possuem em comum? O esqueleto púrico, né? O que elas possuem em comum? Que ambas, elas vêm do primeiro nucleotídeo formado nas purinas, que vai ser qual? O IMP, a inosina monofosfato, tá, pessoal? O que elas possuem de diferente em relação à estrutura, a adenina e a guanina? São os radicais orgânicos que se encontram ligados, acoplados ao esqueleto púrico. Então, na adenina, nós temos a base e temos um radical amino. Já na guanina, nós temos a base púrica e temos um radical amino e um grupo ceto, um grupo carbonilo. Então, saibam essas diferenças também. Então, já estou fazendo a revisão das purinas aqui, tá? Já vamos falando das purinas e já fazendo a revisão. Vamos para o próximo, deixa eu ver. Número 4. Então, 3 nós já respondemos. Quais são os compostos químicos que as purinas são encarregadas de formar? Adenina e guanina. Eu comentei um pouquinho com vocês que poderia a mais, né, cair. Quais são as funções das purinas? Então, coloquei para vocês 4 funções das purinas. Quais eram, pessoal? Saibam todos eles. Então, elas são constituyentes do material genético. Segundo, eles também são responsáveis pela coloração da urina, são uma das substâncias responsáveis pela coloração da urina. A terceira, ela promove a vasodilatação no controle cardíaco e são componentes de várias moléculas importantes para o nosso metabolismo, como a ATP, a coenzima A, o NADH. Então, saibam essas 4 funções, certo? Que está aqui também. Aqui eu creio que eu perguntei no questionário, mas lógico, vocês deverão saber qual é o produto final do metabolismo das purinas, que é o ácido úrico, não é? Deixa eu ver o que mais tem aqui.
¿Cuál es el producto de la degradação de las purinas? Eu posso perguntar dessa forma, ou eu posso perguntar qual é o produto final do metabolismo de las purinas, que é a mesma coisa, porque o metabolismo vai ter a biossíntese e depois a degradação. Então, o final vai ser a degradação, que vai ser o ácido úrico. Ok. 6. Qual é, até comentado e saibam isso. A principal utilização é a síntese do DNA. Se eu colocar oxidação do DNA, síntese de um outro composto qualquer, mesmo que seja do RNA, mas não é a principal utilização. Então, essa palavra principal tem que prestar atenção. Entonces, es la síntesis de ADN. Número 6. 7. Citar 5 moléculas de los quais las purinas são componentes. Aí, são as 5 que eu coloquei mesmo aqui. Então, quais são essas 5? Deixa eu mostrar para vocês. O próprio ATP, né? O NADH, o GTP, guanina trifosfato, o AMPC, adenina monofosfato cíclico, e a coenzima A. De repente, eu posso fazer alguma pergunta relacionada com a coenzima A, com o ciclo de Krebs, né, e a biossíntese, né, e a oxidação dos ácidos graxos. Então, façam essa relação. Lembrando que a coenzima A, ela é o precursor do acetil-CoA, que é o alimentador do ciclo de Krebs, né, e que é um dos precursores, o principal precursor da biossíntese dos ácidos graxos e do colesterol. Muito bem. Vamos para o próximo, que eu não me acordo qual é, senão eu já ia direto aqui. Tá. 8. ¿Dónde ocurre la biosíntesis de las purinas? Ocurre en el citosol, en el hígado, ¿tá? 9. ¿Cuál es el producto final de la biosíntesis de las purinas? É um nucleotídeo monofosfato. Qual é esse nucleotídeo monofosfato? Eu posso colocar somente a sigla, que é IMP, inosina monofosfato. A partir da ionosina, né, da inosina, deixa eu até trocar aqui, que tá errado, inosina, tá? A partir da inosina, de la inosina, quais são os compostos formados? Então, saibam, né, adenina, né, monofosfato, e a citosina monofosfato, adenina e a guanina monofosfato. Adenina e guanina monofosfato. A citosina já vai ser da pirimidina. 11. Quais são os fatores que devemos levar em consideração em la biossíntese de las purinas? São 3 fatores, tá? Quais são? Primeiro, que ela ocorre no hígado. Segundo, que ela é uma via metabólica endergônica, porque ela utiliza muito ATP. E terceiro, vai ser porque essa via metabólica, ela utiliza quem como regulador, né? É o PRPP, é o fosforibosil pirofosfato. Então, são 3 fatores, tá? Ocorre no fígado, é uma via endergônica, e quem é o regulador? PRPP, fosforibosil pirofosfato. Quais são as formas que podemos obter a xantina? Quando eu falo em xantina, pessoal, lembrem que ela é um produto, é uma das substâncias, um dos compostos que estão presentes onde? Na biossíntese ou na degradação das purinas? Na degradação das purinas. Então, quais são os compostos que dão origem à xantina, né? Que dão origem ao processo da degradação das purinas? São os nucleotídeos purinas. Quais são esses nucleotídeos? Esses eu quero que vocês lembrem, tá? Então, esses nucleotídeos são adenosina monofosfato, inosina monofosfato, guanina monofosfato e a xantina monofosfato. Então, esses 4, tá? Seria essa a resposta. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. 13. Qual é o mecanismo de ação do allopurinol? Então, allopurinol, que é um fármaco, né, utilizado para o tratamento da gota, o mecanismo de ação dele, metabólico, vai ser inibir uma enzima. Qual é essa enzima? A xantina oxidasa.
né? Eu posso perguntar dessa forma, em relação à xantina oxidasa, eu posso perguntar qual a enzima responsável por formar o ácido úrico, quem é o precursor direto do ácido úrico, precursor direto é a xantina, e a enzima utilizada é a xantina oxidasa. Não esqueçam disso. Que é esse ácido úrico, né? Então, aí vocês poderiam responder com as palavras de vocês também. Então, o ácido úrico, simples assim, nós podemos dizer que ele é o produto final do metabolismo das urinas, ou podemos dizer que ele é um produto que vem da degradação, né, das proteínas também, né? Esse é o ácido úrico. Citar 3 patologias relacionadas ao processo de catabolismo das purinas. Então, aí nós temos a gota, temos a síndrome de Lesch-Nyhan, temos a enfermidade von Gerke e temos a hiporicemia, né? 12. De acordo às características descritas em cada item, diga a que patologia se refere. Então, se é causada por um defeito na enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, é a síndrome de Lesch-Nyhan. Então, essa associação eu quero que vocês façam. Deficiência da glucosa 6-fosfatasa, ou a glicose, já lembra da enfermidade von Gerke, então, indiretamente, ele causa uma hiperuricemia. Então, aí na letra B, seria enfermidade von Gerke. C, deficiência da xantina oxidasa, vai ser a hiporicemia, então nós vamos ter um excesso de xantina, né, e diminui a concentração de ácido úrico. E defeitos genéticos na fosforibosilpirofosfato sintetasa, que vai ser a gota, ou se vocês colocam gota ou artrite gotosa, tá tudo certo. 15. ¿Cuáles son los valores de ácido úrico en la sangre? Entre 3,5 a 7,2 miligramas por decilitro, né? Quais são os valores de ácido úrico na urina? Lembrando que na urina, pessoal, tem uma pequena diferença entre homens e mulheres, tá? Então, aqui, homens de 2,5 a 7 miligramas por decilitro e mulheres de 1,5 a 6 miligramas por decilitro. Já a próxima pergunta, ela se refere aos valores de referência do ácido úrico na urina. Então, lembrem que ela é o mesmo, tanto para homens como para mulheres, de 250 a 750 miligramas por 24 horas. Então, se eu colocar miligramas por decilitro no falso e verdadeiro, nesse caso, está errado. Prestem atenção nos detalhes. Lembrem também, não está aqui no questionário, mas lembrem que os valores, como está aqui de ácido úrico, eles não são constantes ao longo do dia. Se eu colocar alguma afirmativa assim, está falsa. Ela varia sendo mais elevada pela manhã. Então, prestem atenção também nessa frase, nessa afirmação, certo? Nessa afirmativa. Já misturo tudo português com espanhol. Afirmação, aí eu traduzo, eu vou colocar a tradução, coloco a afirmação, mas é afirmativa. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver o que mais eu perguntei aqui. Por que ocorre um aumento do ácido úrico? Bom, um aumento do ácido úrico, ele pode acontecer por vários fatores, né? Por conta da nossa própria alimentação, pelo consumo excessivo de carne vermelha, de bebidas alcoólicas, ou pode acontecer um aumento do ácido úrico devido ao processo de metabolização também, na degradação desse ácido úrico, ou no aumento das purinas em si, né, na biossíntese. Pode acontecer um aumento do ácido úrico por uma predisposição genética, por conta da obesidade. Então, citar umas 3 situações, né? Como podemos ser para barrar o ácido úrico, né? Na verdade, ali, o que eu quis perguntar? Sem a necessidade dos medicamentos, né? Então, o que nós podemos fazer na nossa prática diária, né? No nosso dia a dia? Então, ingerir, né? Hidratar bastante durante o dia, ao longo do dia, né? Evitar alimentos que sejam ricos em purinas. Vocês já sabem quais são os alimentos que são mais ricos em purina, principalmente carne vermelha, que mais? Vísceras, a cerveja, né, espinafre, frutos do mar, feijão, ervilha. Então, evitar essa alimentação, evitar também refrigerantes, chás que contêm xantina, né, e também
pode ser utilizado alguns alimentos que são benéficos, né, como a abóbora que nós vimos, o ápio, né. Então, aí vocês podem estar citando como podemos fazer para diminuir essa concentração de ácido úrico. 20. Citar 3 patologias relacionadas ao... Acho que essa 20 está igual a 11. Tá igualzinho, gente. Eu repeti, tá? Agora que estou me dando conta. Então, essas 3 patologias é a mesma coisa que aqui, né? Que é 11, então nós já respondemos. Gota, síndrome de Lesch-Nyhan, enfermidade von Gerke e a hiporicemia. Nossa, eu acabei repetindo aqui, gente, sem me dar conta, tá? O 21 também nós já respondemos. É isso. Agora, deixa eu vir aqui, já que nós vamos fazer a revisão, já que eu estou aqui, eu já vou aproveitar e fazer da purina antes de começar a pirimidina. Além de tudo que nós falamos na correção do questionário, o que eu quero que vocês levem em conta também, tá? Em relação ao metabolismo das purinas. Não perguntei quem é o precursor da biossíntese das purinas. Então, lembrem que é a ribose 5-fosfato. De onde vem esse precursor? Vem da via das pentosas, da fase não oxidativa, ok, pessoal? Certo? Não esqueçam disso. Também quero que vocês lembrem, lógico, esses intermediários anfibólicos, como eu comentei com vocês. Aqui, além de tudo que eu já falei no questionário, que nós já corrigimos, além disso, também vocês deverão saber quem é o precursor da adenosina monofosfato ou da guanina monofosfato, que é a inosina monofosfato. De repente eu pergunto, como é produzida, a partir do que, por exemplo, assim, é produzida a inosina monofosfato? Através da biossíntese das purinas, não pirimidinas, de repente, se eu colocar, né? Lembrem que, a partir daqui, como ela é o precursor desses outros dois, qual é a forma de energia utilizada na via que produz adenosina monofosfato? Vai ser na forma de GTP. Qual é a forma de energia que vai ser utilizada na via que vai levar a guanina monofosfato? Vai ser o ATP, certo? Não se esqueçam disso. Então, o precursor das purinas vai ser quem? Vai ser a ribose 5-fosfato. Lógico que ele tem ATP junto ali, né? A síntese das purinas, ela se dá por 2 meios. Quais são? A síntese de novo, ou biossíntese de novo, que aqui nós acabamos de ver, e a de salvamento, tá? Que mais? Um outro detalhe também importante que eu quero que vocês saibam. Qual a enzima que regula a biossíntese das purinas? Vai ser a PRPP sintasa ou sintetasa, tá? Fosforibosil pirofosfato sintasa. Também, como eu já tinha comentado na aula passada, qual a enzima que vai formar, que catalisa a reação que forma a inosina monofosfato? Está aqui, a inosina monofosfato ciclohidrolasa. E por último aqui, lembrem que eu tinha colocado no quadro para vocês, né, que tem um momento na biossíntese das purinas que o aspartato, que é do nitrogênio número 1, ele se integra nesse processo e ele leva junto todo o seu esqueleto carbonado. E esse esqueleto carbonado, ele precisa ser retirado. Qual a enzima que catalisa essa remoção do esqueleto carbonado da biossíntese das purinas? Então, tá aqui, ó, pessoal, essa enziminha que eu tô apontando, adenilosuccinasa, ou também chamada adenilosuccinato, tá? Asa ou ato, tanto faz, é a mesma coisa. O que acontece ali? Ele vai ajudar na reação que vai remover esse esqueleto carbonado. Outra pergunta que pode acontecer, para onde vai? O que acontece com esse esqueleto carbonado? Ele forma o fumarato, e o fumarato irá para o ciclo de Krebs, para o ciclo do ácido cítrico. Não esqueçam disso também. Deixa eu ver o que mais eu me recordo.
para falar, do ácido úrico já falamos, os valores de referência também, né? Deixa eu ver aqui. Saibam também qual é a causa do aumento do ácido úrico, né, desses aspectos clínicos. Gente, aqui, todos esses fatores de risco, estudem, tá? Façam associação dessas patologias com as enzimas, conforme está no exercício de vocês, tá bom? Então, defeito da PRPP sintetasa, artrite gotosa ou gota, né? Ok, vamos lá. Eu posso, por exemplo, colocar assim, patologia relacionada a um defeito da enzima que regula a biossíntese das purinas. Que enzima que regula? PRPP sintetasa. Então, qual a resposta? Artrite gotosa, entende? Ou gota. Aqui, em relação aos sintomas da gota, então, lembrem essas 3 fases também. Então, fala assim, em qual fase nós encontramos o ataque agudo da gota? Então, vai ser na 2ª fase. Ou em qual fase nós observamos, né, dor, febre, inflamação? 2ª fase. Ou qual fase se caracteriza por ter formar os tofos gotáceos, artrite gotosa, 3ª fase. Então, estudem essas 3 fases, tá? Da gota também. Não. Da Leishman, saibam, né, qual é a enzima deficiente, que é essa enzima pequenininha, né? Eu posso colocar o nome inteiro, ou posso colocar a sigla dela, que ela pode ser chamada de HGD, ou também HGPRT. Lembrem desses sintomas também, tá? Retraso mental grave, uma conduta autodestrutiva, hostilidade, agressividade, né? Referente à síndrome de Leishman. A enfermidade von Gehr, que vocês já sabem, a deficiência da enzima, porque está no questionário, e a hiporicemia, que é uma deficiência na enzima que formará, né, na enzima que catalisa a reação que forma diretamente o ácido úrico, que é a xantina oxidase. Então, ocorre um aumento de quem, nesse caso? Da xantina, e não do ácido úrico. Certo, pessoal? Então, já fazendo uma revisão a respeito das purinas. Agora, nós vamos para as pirimidinas. Vamos lá, então. Gente, as pirimidinas, elas são compostos também